Áudio 31, capítulo 8, página 228. Estamos indo para a reta final, hein? Agora a gente vai aqui para a etapa refletir, que é mantendo tudo atualizado e funcional. O propósito de todo esse método de gestão de fluxo de trabalho não é permitir que o cérebro fique fora de forma, mas criar condições para que ele fique livre para experimentar atividades mais elegantes, produtivas e criativas. Para conquistar essa liberdade, entretanto, ele precisa se engajar regularmente em todos os seus compromissos e atividades. Você deve ter certeza de que está fazendo o que precisa ser feito e que não há problema em não fazer o que está fazendo. Isso torna mais fácil estar presente. Revisar seu sistema com regularidade, refletir sobre o conteúdo e mantê-lo atualizado e funcional são pré-requisitos para esse tipo de clareza e estabilidade. Se você tiver uma lista de telefonemas que precisa dar, por exemplo, no minuto em que essa lista não estiver totalmente atualizada, com todas as ligações que você precisa fazer, seu cérebro não confiará no sistema e não será aliviado das tarefas de baixo nível mental. Ele vai ter que retomar o trabalho de lembrar, processar, avisá-lo, o qual, como você já deve saber a essa altura, ele não realiza com muita eficiência. Tudo isso significa que o seu sistema não pode ser estático. Para apoiar as escolhas de ações apropriadas, ele deve estar sempre atualizado e deve disparar o gatilho para avaliação consistente e adequada de sua vida e seu trabalho em vários horizontes. Há duas questões principais que precisam ser tratadas a essa altura. No meio de tudo isso, para onde olhar e quando, o que você precisa fazer e com que frequência para garantir que tudo funcione como um sistema consistente, liberando sua mente para pensar e gerenciar informações no nível mais elevado. Um verdadeiro processo de revisão levará a um novo raciocínio, aprimorado e proativo, em áreas fundamentais da sua vida e trabalho. Esse raciocínio surge tanto da concentração intensa quanto do brainstorm casual, que serão disparados e estimulados por uma revisão pessoal consistente de seu inventário de ações e projetos. O que revisar e quando? Seu sistema pessoal e seus comportamentos precisam ser estabelecidos de tal modo que você possa ver todas as alternativas de ação quando precisar vê-las. Na verdade, isso não passa de um bom senso, mas poucas pessoas de fato têm seus processos e sua organização afiados a ponto de serem o mais funcionais possível. Normalmente, você só precisa de poucos segundos por dia para revisar, desde que esteja olhando para uma quantidade suficiente de coisas certas na hora certa. Quando você tiver acesso a um telefone em qualquer tempo livre, deve ao menos dar uma olhada na lista de todos os telefonemas que precisa fazer e então se dedicar à ligação que lhe parece a melhor a fazer ou a se dar permissão de se sentir-se bem em não se incomodar com nenhuma delas. Quando estiver se preparando para uma conversa com o seu chefe ou sócio, pare um momento e revise os assuntos que tem que tratar com eles. Assim saberá que estará usando o seu tempo de modo mais eficiente. Quando precisar buscar alguma coisa na lavanderia, primeiro revise todos os itens da lista na rua que você pode resolver no caminho. As pessoas costumam me perguntar quanto tempo gasto olhando o meu sistema. Minha resposta é simplesmente o tempo necessário para que eu me sinta confortável com o que estou fazendo. Na verdade, é a soma de 2 segundos aqui e 3 ali. O que as pessoas não entendem é que as minhas listas são, em certo sentido, meu escritório. Assim como você deve ter na sua mesa post-its e pilhas de documentos que representam o trabalho que deve fazer, eu faço o mesmo com a minha lista de próximas ações e meu calendário. Suponho que você capturou, processou, organizou sua tralha. Supondo, que você capturou, processou e organizou sua tralha, é muito provável que bastem apenas uns breves momentos em vez em quando para acessar o sistema em busca de lembretes diários.
Olhe o seu calendário primeiro. Sua revisão mais frequente provavelmente será o seu calendário e o seu arquivo de referência rápida diário, se estiver mantendo um, para avaliar o cenário mais árido e acessar o que precisa ser feito. Conheça primeiro os parâmetros de tempo e espaço. Por exemplo, saber que você terá uma série de reuniões das 9 da manhã às 6 da tarde, com intervalo de meia hora para o almoço, vai ajudá-lo a tomar decisões necessárias sobre quaisquer atividades. E então, as listas de próximas ações. Depois de revisar todos os seus compromissos de hora específico e fazer o que precisa ser feito a respeito deles, a próxima área de revisão mais frequente são as listas de próximas ações que poderia executar no tempo presente. Se você estiver no escritório, por exemplo, olhe a lista telefonemas no computador, no escritório. Isso não significa necessariamente que você vai fazer qualquer coisa dessas listas. Você apenas compara o fluxo de outros trabalhos que estão chegando para garantir que está tomando as melhores decisões a respeito do que fazer. Você precisa se sentir confiante de que não está deixando passar nada importante. A manutenção da vida e a busca da felicidade não são duas questões separadas. Boa, né? Para ser honesto, se o seu calendário for confiável e suas próximas ações estiverem atualizadas, talvez elas sejam a única coisa que você precise consultar com mais frequência do que a cada 2 dias. Já passei muitos dias sem precisar olhar para nenhuma das minhas listas, na verdade porque estava claro desde o princípio, meu calendário, aquilo que não seria capaz de fazer. A revisão certa no contexto certo. Você pode precisar acessar qualquer uma de suas listas a qualquer momento. Quando você e seu cônjuge estiverem relaxando no fim do dia e quiserem se certificar de que vão dar conta dos negócios que gerenciam juntos em relação à casa, família, vida pessoal, você vai querer dar uma olhada nos assuntos que tem que tratar com ele ou com ela. Por outro lado, se o seu chefe aparece de repente para conversar a realidade atual e as prioridades do momento, será muito útil para você ter em mãos uma lista de projeto atualizada e uma pauta de assunto a tratar com ele. Quando você recebe uma mensagem de texto com um convite inesperado para um almoço não planejado, mas extremamente estratégico com um cliente em potencial que acabou de aparecer, com que rapidez você consegue limpar a área, imprimir os dados relevantes e renegociar outros compromissos para estar totalmente presente nesse encontro? E se tudo correr bem, pode se estender até a tarde. Atualizando seu sistema. O verdadeiro truque para garantir a confiabilidade de todo o sistema de organização está em renovar com regularidade o seu raciocínio e o próprio sistema a partir de uma perspectiva mais elevada. Entretanto, é impossível fazer isso se suas listas ficarem muito aquém da sua realidade. Você não conseguirá se enganar a respeito disso. Se o seu sistema não estiver atualizado, sua mente será obrigada a se engajar de novo no nível mais baixo da lembrança. Para tornar o conhecimento produtivo, teremos que aprender a enxergar tanto a floresta quanto as árvores. Teremos que aprender a fazer conexões. Talvez esse seja o maior de todos os desafios. Depois de experimentar a sensação de ter a mente vazia e se sentir no controle de tudo que está acontecendo, você consegue fazer o que precisa para transformar esse processo num padrão operacional? Os muitos anos que passei pesquisando e implementando essa metodologia com incontáveis pessoas me provaram que a chave mágica da sustentabilidade do processo é a revisão semanal. O poder da revisão semanal. Se você é como eu, ou a maioria das pessoas, o mundo vai avançar mais depressa do que você consegue acompanhar, por melhores que sejam as suas intenções. Muitos de nós parecemos ter em nossa natureza, a habilidade de consistentemente nos envolvermos em mais atividades do que com aquelas que podemos lidar. Agendamos reuniões do início ao fim do dia, vamos aos eventos depois dos expedientes que geram ideias e compromissos com os quais precisamos nos engajar e nos enrolamos em acordos e projetos com o potencial de elevar nossa inteligência criativa em órbitas cósmicas. Você invariavelmente vai se envolver em mais oportunidades do que seu sistema pode processar no dia a dia. Esse turbilhão de atividades é exatamente o que torna a revisão semanal tão valiosa.
Ela envolve o tempo de captura, avaliação e reprocessamento para manter você em equilíbrio. Não há a menor chance de fazer esse reagrupamento necessário enquanto você está tentando fazer seu trabalho diário. A revisão semanal também aguça seu foco intuitivo nos projetos importantes, enquanto você lida com a enxurrada de novos inputs e possíveis distrações que chegam durante o resto da semana. Você vai ter que aprender a dizer não mais rápido e para mais coisas, a fim de não se afogar e se sentir confortável. Dedicar algum tempo a pelo menos raciocinar em nível de projeto facilita em muito o processo. O que é a revisão semanal? A revisão semanal é simplesmente tudo o que você precisa fazer para esvaziar a cabeça de novo e se orientar para as próximas semanas. É percorrer as fases de gerenciamento de fluxo de trabalho, capturar, esclarecer, organizar e revisar todos os seus compromissos, intenções e inclinações atuais, até que possa dizer honestamente: nesse momento eu definitivamente sei tudo o que não estou fazendo, mas poderia fazer se assim decidisse. Do ponto de vista prático, essas são as 3 coisas que você pode fazer para chegar lá: tornar claro, atualizar e ser criativo. Tornar claro garantirá que toda a tralha capturada seja processada. Atualizar garantirá que todos os seus mapas de orientação ou listas sejam revisados. A parte criativa, de certa forma, acontece automaticamente. À medida que você torna tudo claro e atual, você vai naturalmente gerar ideias e perspectivas que agregarão valor ao seu raciocínio sobre o trabalho e a vida. Torne claro. Esse é o estágio inicial de reunir todas as pontas soltas que surgirem durante a semana de trabalho. Anotações feitas em reuniões, recibo, cartões de visitas, avisos de escola dos seus filhos, todos os diversos inputs que, contra sua vontade, acabaram se acumulando em bolsos, espaços de bolsas, mensagens em smartphones, casacos e na prateleira do armário, além daqueles que surgiram nos seus canais de input padrão, como a caixa de entrada de e-mail e as mídias sociais. Capture papéis e materiais avulsos. Recolha todos os pedaços de papéis, cartões e recibos que podem ser enfiados nas frestas da sua área de trabalho, nas suas roupas e em seus acessórios. Ponha tudo na caixa de entrada física para ser processado. Esvazie a caixa de entrada. Revise todas as anotações de reuniões em pedaços de papel, nos dispositivos móveis. Define e liste tudo de modo adequado de próximas ações, os projetos, o que está aguardando resposta, os eventos do calendário, o que é para algum dia talvez. Arquive notas e materiais de referência. Zere a caixa de entrada do e-mail e as mensagens de texto e de voz. Seja implacável consigo mesmo, processando todas as anotações e pensamentos relativos a interações, projetos, novas iniciativas, inputs que chegaram desde a última vez que fez isso e descartando o que não for necessário. Esvazie a cabeça. Anote nas categorias adequadas quaisquer novos projetos, ações, itens aguardando respostas, ideias para algum dia talvez, e que ainda não tiverem sido capturados e esclarecidos. Atualize. Você tem que eliminar do seu sistema lembretes obsoletos e deixar suas listas ativas, atualizadas e completas. Siga estes passos. Revise sua lista de próximas ações, risque as ações concluídas, revise em busca de lembrete de mais ações para anotar. É mais fácil nos perdermos em meio ao trabalho e não termos tempo de riscar das listas muito dos itens concluídos, muito menos de definir o que fazer em seguida. Então, faça isso agora. Revise os dados passados no calendário. Revise detalhadamente as 2 ou 3 últimas semanas de entrada no seu calendário, em busca de ações remanescentes ou novas, informações de referência. Transfira esses dados para o seu sistema ativo. Pega todos isso me lembra que, com ações associadas, você provavelmente identificará reuniões e eventos que participou, que disparam ideias sobre o que fazer a seguir a respeito daquele conteúdo. Seja capaz de arquivar o antigo calendário sem deixar que nada escape de ser capturado.
Revise os dados futuros do calendário. Olhe as entradas adiante no calendário de longo e curto prazo. Capture as ações sobre projetos e preparativos necessários para eventos futuros. Seu calendário é um dos melhores checklists para revisar regularmente a fim de evitar o estresse de última hora e disparar desde o início o pensamento criativo. Imagens, congressos, reuniões, feriadões iminentes são itens que podem ser avaliados em busca de projetos a serem acrescentados na lista de projetos e nas próximas ações para qualquer uma dessas situações que já estão no seu radar, mas ainda não se encontram no estado de cruzeiro. Revise a lista aguardando resposta. Algum acompanhamento se faz necessário? Precisa enviar um e-mail para saber o status de algo? Precisa acrescentar algum item à lista, assuntos a tratar de alguém quando for falar com essa pessoa? Registre quaisquer próximas ações e risque todas as respostas que já tiver recebido. Revise a lista de projetos e as listas de resultados maiores. Avalie a situação de projetos, seus objetivos e resultados um a um, garantindo que haja pelo menos uma ação para impulsionar cada um deles no seu sistema. Examine os planos de projetos ativos e relevantes e os materiais de apoio. E quando outro material referente ao trabalho em andamento para disparar novas ações, conclusões e aguardando resposta. Revise quaisquer checklists irrelevantes. Há alguma coisa que você fez que precisa ou quer fazer, considerando seus diversos compromissos, interesses e responsabilidades?